Boa noite, sejamos todos bem-vindos. Iniciaremos com a leitura do livro Palavras da Vida Eterna, Chico Xavier e Emmanuel, e depois teremos palestra com Félix Júnior. Lição 23. Adoração e fraternidade. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João, em 1 João 4,5. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele, com eficiência e segurança, às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele, em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Senhor Eterno. Mas não esqueça que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servir. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos, inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de Deus, nosso Pai. Procuremos agora criarmos um ambiente íntimo e coletivo, compatíveis com o estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para tanto, elevemos nossos pensamentos ainda mais, buscando nesse momento sintonia com o Criador, vínculo com o Mestre Jesus, ligação com Maria Santíssima e plena comunhão com os Espíritos de luz que estão conosco. E com acesso a esses seres iluminados, nós vamos buscar harmonia, paz, rogar energias, boas vibrações para o estudo e aprendizado desse tempo. Rogamos inspiração para o nosso irmão Félix Júnior, que estará à frente, e receptividade e campo fértil do lado daqueles que assistem. E assim, certos do amparo do alto, iniciamos o estudo de hoje. E assim. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vindo para cá hoje, eu lembrei de uma passagem de Mateus,
Interessante. Na cabine da moto, né? No banco da moto traseira. Do irmão do Raimundo, que é bom que se diga, viu? Do irmão do Raimundo que me trouxe. Eu lembrei da fala de Mateus quando ele dizia, quando ele fala em nome de Jesus, que estava pronto para servi-lo. Que ele entregaria toda a sua vida nas suas mãos e a partir daquele momento ele iria lhe servir. E é interessante, a gente vem, você mentalmente faz lembrança com esse fato, né, que a gente lê aqui e ali, com certeza fica na memória. A gente sabe que a espiritualidade, ela usa nossos recursos, né, está aqui o Francisco, que nós já vamos guardando ao longo das nossas leituras, das nossas reflexões, sempre fazendo a gente refletir. E eu fiquei analisando, foi pouco tempo de vinda para cá, de 5 minutos, né? Pouco tempo que eu me dirigindo para cá. Eu fiquei imaginando o que eu vou fazer ali, servir, né? Lembrei, paralelamente, já começando com as minhas reflexões do samaritano, e lembrei também do cego de Jericó, um sentado à porta e o outro a caminho, né? Dois extremos. Que me fez refletir, até me situar nesse momento de estar aqui. Eu sempre fico me perguntando, né, o que realmente eu vou fazer? Né? O que eu vou servir ao trabalho? A gente pega várias denominações que a gente estabelece. Hoje eu tenho um trabalho, hoje eu tenho uma palestra, hoje... Mas nada se compara à alegria de estar aqui. Nada se compara. Né? E poder, eu diria, a caminho. Eu pegaria a fala do samaritano, porque a gente está a caminho onde quer que a gente esteja, em casa, na rua, na via pública, no trabalho e no templo. Nós estamos a caminho fazendo aquilo que naturalmente deveríamos fazer onde quer que estejamos. Não só no templo usar essa linguagem, foi onde eu me situei. E realmente servir é uma bênção para nós, né? E ver esses rostos quase sempre os mesmos aqui no domingo, a diferença é que temos uma noviça aqui, uma novata, que é essa jovem. Que bom que você vê. Então vamos lá. A nossa tarefa hoje é falar do maior mandamento, né, da lei divina. Eu fico imaginando Jesus, ao trazer um ensinamento, eu fui assim, viajei antes da formação do planeta, para vocês terem uma ideia. Aquele que participou da configuração, da estruturação do planeta, na construção do nosso orbe. Jesus. Todo um trabalho, a gente percebe que a providência divina, a doutrina espírita nos dá essa possibilidade, né, de irmos longe com o pensamento. Construção do orbe para receber os espíritos que estão aqui hoje. Segundo os nossos cálculos, né, quiméricos da nossa ciência, 5 bilhões e meio de anos atrás, né, tem a formação da Terra, segundo a nossa ciência. Então, como a providência divina, o trabalho divino tem uma ordem, tem uma organização impressionante que a gente não se dá conta. A formação, da estruturação do planeta, dos primeiros seres, das mônadas que vieram da água, da formação dos primeiros seres que saíram para a Terra. E já estava nesse programa, nesse projeto, o próprio ser humano, que era a expressão maior, podemos dizer assim, uma finalidade maior, que espíritos já, numa certa condição, iriam reencarnar aqui para continuar o processo, ou alguns, como diz algumas obras, a exemplo do Caminho da Luz, estariam na primeira encarnação, na condição de seres humanos. Espírito na primeira encarnação como homens, lá no mundo primitivo. Não agora, creio que não há mais condições para isso. É uma opinião pessoal minha. E quando a gente vê Jesus trazendo uma mensagem
para que esses espíritos se esclareçam, se dê conta de todo esse processo, a gente vê que a mensagem ela é muito grandiosa também. Porque ele vem num contexto da história em que nós tínhamos, falo nós, por conta do processo do reencarnatório, uma série de crenças sobre as leis. Só as leis lá de Moisés, mosaicas e de outros profetas, eram leis e regras, 600 e poucas leis, os 10 mandamentos. E aqui pra gente, olha, né? Pneumatografia com fogo, foi escrito na pedra com fenômeno mediúnico. Foi pregado ali, através do fogo, uma pneumatografia. Tudo isso é muito grandioso para a época. Né? Foi um fenômeno mediúnico onde as pedras foram inscritas, esses 10 mandamentos que Moisés recebeu. E Jesus, na sua fala desse mandamento, ele transforma, ele vai sintetizando, ele vai, digamos assim, pegando a essência das coisas para nos transmitir, para que saiamos da configuração, digamos assim, superficial, que mostra o mandamento, para uma essência muito grandiosa, muito expressiva. A gente vai se dando conta à medida que vai estudando e refletindo. Porque, ora, como diz aqui o texto do capítulo 15 do Evangelho, né? Diz aqui, mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus. Quem eram os saduceus? Tem no Evangelho aqui, né? Eram aqueles que poderiam chamar os materialistas da época, não acreditavam na imortalidade e nem na ressurreição, que é uma crença muito comum da época dos hebreus. Eles não acreditavam. Tinham construído um templo particular para não ir a Jerusalém, para as visitas do templo que eram feitas ao longo do ano por 3 motivos. 3 vezes os hebreus iam a Jerusalém para fazer as suas oferendas, o seu culto, na Pentecoste. Era um processo que acontecia todos os anos. E a cidade ficava com mais de 1 milhão de pessoas. Eu fico imaginando mais de 1 milhão de pessoas numa cidade tão pequena. Né? Pessoas para cumprir os mandamentos segundo a época. E aqui, um deles, continuando aqui, reuniram-se, um deles, que era doutor da lei, veio de fazer esta pergunta para o tentar. Né? Então, uma pergunta capciosa. Né? Era alguém que já sabia que ele tinha tapado a boca dos saduceus. O que a gente vai entender daí? Tapar a boca dos saduceus. Deu uma orientação. Trouxe uma reflexão para os saduceus. Com certeza, Jesus, passando com os discípulos ali, fez alguma abordagem para esclarecê-los. E eles ficaram magoados, os fariseus, que eram os doutores da lei da época, né? Ficaram chateados. Será que ele continua fazendo isso também conosco? E foram tentar. Porque mandamentos, os doutores da lei, os fariseus, conheciam todos de cós salteado, vamos dizer assim, na ponta da língua. Porque era o ofício deles estudar a lei. Por isso eram sacerdotes, eram doutores da lei. Mas para o tentar, como diz o texto aqui de São Mateus, lhe perguntaram, mestre, qual é o maior mandamento da lei? É uma pergunta que merece de nós assim, uma reflexão. O que é um mandamento? O que a gente entende mandamento? Por que eles seguiam os mandamentos, ou estudavam os mandamentos? E o que eles faziam com esses mandamentos? Será que eles sabiam qual era o maior mandamento da lei? Tinha essa consciência, essa percepção? Por que mandamento? Será porque Deus manda e a gente obedece? Vamos partir desse pressuposto. Porque existe um mandamento que é o maior da lei de Deus. E eu, por ter estudado, eu sei. Alguém me perguntar o que é Deus lá no livro dos Espíritos. A gente sabe, né? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então essa aí eu já matei. Essa eu já sei. Tem mais alguma? Quer dizer, esse é o evangelho no intelecto. O espiritismo no intelecto. Ele tem que vir para cá, para o coração. Ele tem que vir para a vivência. Ele tem que vir para a experiência diária. E a gente vai ver isso com muita propriedade
quando Jesus sintetiza o amor a Deus, a todas as coisas, ele traz um segundo, como ele vai dizer aqui. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E tem um segundo que é semelhância a esse. Jesus inclui esse mandamento que eles não conheciam. E é que é interessante de observar aqui que esse mandamento já era da lei, era antigo, lá no Deuteronômio a gente vai encontrar esse mandamento. Não é uma coisa do Novo Testamento. Eu acho interessante, fiquei assim, tentando refletir, tirar alguma coisa de reflexão, de aprendizado desse mandamento. Já que estava lá, e eu confesso que eu tinha muita dificuldade ao ler o Velho Testamento, algumas coisas me pareciam assim muito incompreensíveis e pouco usava, há muito tempo. E refletindo aqui, eu falei, nossa, agora eu estou me dando conta que o Velho Testamento estava tudo lá, tal qual o Novo Testamento. Jesus faz isso quando manda, quando fala do amor a Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Lá em Deuteronômio estava esse mandamento. Eu fiquei refletindo, gosto de trazer as coisas para a concretude, né? E gosto de fazer tipo assim buscar a essência, botar na peneira. Como é que é isso na prática? Como é que nós vamos ver isso na prática? Eu lembrei que essa lei produziu Saulo de Tarso. Poxa, mas Saulo de Tarso era um perseguido, se fanatizou, mas também essa lei produziu Estevão, um jovem doce, né, virtuoso. Então o problema não está na lei. Lá do passado, Gamaliel e muitos outros. Está o que você busca nesta lei, o que mais te interessa, onde mais você sintoniza com ela, já não está lá na lei. É o que eu busco. Saul, que era um guerreiro, também encontrou na lei a guerra, a violência. Outros, como Davi, encontrou outras coisas. Então, Jesus mostra para nós aí que a presença da lei divina esteve sempre ao nosso lado, mas que nós, a exemplo do tom da lei aqui, que falava, pode falar. Eles seguiam a lei mosaica, né, das formas, mas não acreditavam na vida após o túmulo. E eles seguiam a lei querendo o retorno imediato, principalmente. E se nós formos ver hoje, nós ainda temos um pouco dessa prática. Bem. Dos saduceus. Tem muito essa de fazer o bem, seguir a lei, querendo o retorno imediato. E o outro aspecto é que em outras passagens, Jesus tem testado, né? E nessa aí, tem aquela da mulher adúltera, tem a da questão de pagar o não imposto, que a gente vê claramente qual era a cilada. E essa aí é uma cilada que a gente não vê claramente. Porque, olha, vieram nessa proposta para tentar. Qual é o maior mandamento? Qual é a cilada, né? Que a gente pensa por trás. Estou pensando, que cilada é? O que eu teria que dizer? Penso eu que seria Jesus tentar trazer um mandamento novo, criação dele, e aí, no momento, ele dizer, não, isso aí não está na lei. Então, ao contrário, Jesus foi justamente na lei de Satanás, que é um mandamento. Mas não deixa passar em branco. Trouxe em seguida a lição maior, que é amar Deus e o próximo, está toda a lei. Correto, perfeito. O Espiritismo nos permite isso, a gente viajar no pensamento, nas nossas reflexões, não é isso? É muito importante, porque a gente fica só na leitura que a gente não consegue fazer as observações. Né? O Divaldo chama de as pontes antropológicas, olha aí, olha a fala do Divaldo. Depois dessa palavra, que com certeza a nossa palestra vai ficar mais interessante, viu? Dessa pontes antropológicas, olha aí. Está certinho aqui, né, Leon? Que sempre vai ajustar aqui. Então, vamos lá. Então, eu fico imaginando também Jesus, como ele nos conhecia.
Ele sabe, não sabia, ele sabe quem nós somos, com quem ele estava em contato, o que dizia, né? O que foi dito lá no início, porque Confúcio, há 400 mil anos atrás, já havia dito a mesma coisa do mandamento. Dará ao próximo como a ti mesmo. A gente percebe que a lei divina, quando você tem sabedoria, percepção da vida, você consegue acessá-la. Onde quer que você esteja, que século, que ano, que período. Jesus mostra isso com o Deuteronômio lá, da lei do Velho Testamento, e faz uma ponte que já havia falado há 400 anos o próprio Confúcio. É a impressão que nós temos, como ele mesmo fala, e o livrinho aqui, o nome do livro, né? Palavra de Vida Eterna, porque a lei divina, mesmo trazida na forma de palavra, no símbolo das palavras, do entendimento, da reflexão, do coração ou do pensamento, vamos trazer isso para o mandamento, ela tem uma essência. E você precisa entender essa essência. Lá no budismo, a gente vê o quê? Sede como o sândalo que perfuma, o machado que o decepa. Que lirismo, que beleza, né? Mas está falando do perdão das ofensas, mesmo que Jesus nos disse. Só de uma forma tal qual era no Oriente, a linguagem que eles utilizavam, era daquela cultura. Você vai ver o Tagore, Rabindranath Tagore, que é um espírito elevadíssimo, né, que Divaldo conta, que ele falava assim, numa canoa. Eu percebi ele numa canoa transmitindo os livros. Divaldo recebeu 2 livros dele. Ele tem uma fala que eu acho assim belíssima, quando ele dizia assim: muito sofri quando a juventude cantava em minhas carnes. Que beleza! Olha a percepção desse espírito. Ele está falando sobre o ser humano, sobre nós, espíritos imperfeitos aqui, que sofremos quando a juventude, na incompreensão, as paixões, os vícios, falava em minhas carnes. À mercê das paixões, sofremos. Olha com que beleza esse espírito consegue falar da lei divina. As palavras são tantas quantas aquele tem a habilidade de usá-las, estruturá-las, para trazer um ensinamento. A gente vai ver Jesus aqui, quando ele faz esse contraponto do próximo como a ti mesmo. E ele já havia dito isso em outros momentos. Eu já estava pesquisando também Lucas, e Lucas ele faz, inclui um pequeno detalhe nesse mandamento. Você mais fazer tradução para o grego, né? O espiritismo também é conhecimento, eu fui atrás disso aí. Né? O grego estava muito vinculado ao conhecimento, não só ao coração, né? Mas ao entendimento. Ele acrescenta de todo o teu entendimento, porque ele falava mais para os gregos. Né? E depois ele tem, que não é colocado aqui nessa passagem de São Mateus, ele traz a passagem do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, que não está inclusa aqui, mas que é a mesma parábola, é a mesma pergunta que Lucas, e assim como Mateus, faz essa reflexão. Então, a gente começa a entender, né, como tudo parece muito complexo, mas muito sutil, mas muito grandioso para o nosso entendimento como espíritos eternos que estamos aqui nesse momento agora. Né? Já tivemos, assim, digamos assim, N experiências do passado. Teremos tantas quantas para o futuro, mas nós estamos aqui. Eis a beleza desse movimento. O que eu sou? O que eu penso? O que eu sinto? Como é que eu faço a leitura da vida? Como nós estamos hoje na vida? Né? Conseguimos visualizar a beleza da vida? E, através do Evangelho, que nós vamos entender através de Jesus mesmo. O Evangelho é a presença do Cristo conosco. Desculpa. E Jesus não respondia, não dava resposta para as perguntas. Ele usava, assim como Sócrates, né, a hermenêutica, não, a maiêutica, né, que é uma técnica de responder com uma pergunta, até para ver se a pessoa entende o que está perguntando, porque Sócrates ainda tinha uma habilidade de mexer com as palavras, que à medida que ele fazia pergunta, a própria pessoa que perguntava
Começava a entender dos equívocos da pergunta. Se dava conta, quando ele fala para o doutor da lei, o que está escrito na lei? O que tu lês? O que você entende da lei? A exemplo de Confúcio, que traz numa fala idêntica a lei divina, com toda a perfeição, com toda a pureza. Esse doutor da lei conseguia entender, visualizar essa lei, ou era pergunta capciosa mesmo, só para o tentar realmente, porque ele, como disse o Francisco, se ele entrasse em contradição também, tinha um motivo para prendê-lo. Né? E os doutores da lei já queriam os fariseus. Envolver Jesus numa trama, como fizeram, para prendê-lo e levaram ao sacrifício. De quem veio para salvar-nos. Hoje a gente olha para o passado e vê o quanto nós somos ingratos. Né? Fomos e somos, quem sabe até hoje. E o doutor da lei apenas, nesse texto de Lucas, é o doutor da lei que fala da lei. No de Mateus, ele coloca como Jesus respondendo a lei. A gente vê que há uma dinâmica diferente de tradução. Por isso que é bom a gente estar sempre lendo as duas, que cada uma traz uma peculiaridade, que traz uma outra reflexão interessante. Né? De Lucas fala do entendimento. A de Mateus fala mais ao coração. A de Mateus, Jesus responde, está na lei. Lucas, eu achei mais interessante, que é o doutor da lei que dá a resposta. E diz, para mim ele declama, no meu entendimento, como se fosse declamar uma poesia. Você está aqui, lê e declama apenas a poesia, sem ter muita noção do que representa tudo aquilo que está sendo dito ali. Até que depois que ele fala, Jesus, muito bem, respondeste bem. Jesus sabia da superficialidade daquele moço. Que o interesse dele não era... Engraçado que ele chama Jesus de mestre. Era uma ironia. Ele não considerava Jesus um mestre. Faze isso e viverás. E ele ficou meio assim. E sai com uma pergunta que é mais curiosa. E quem é meu próximo? Muito embora estava ali embutido na fala de Jesus, ele não entendia quem era o próximo. É que Jesus aproveita, faz a parábola, cria aquela parábola do samaritano, de uma forma belíssima, que a gente vai dar uma aprofundada depois, nesse aspecto. Então a gente vai começar a entender aí, quando Jesus traz o nosso próximo, que é o semelhante ao primeiro, Jesus nos diz que amar a Deus e amar o próximo são coisas semelhantes, idênticas. Não podem ser dissociadas. É uma coisa nova para a época. Aquilo era uma boa nova, porque a prática que se tinha na época era do culto a Deus. Tinha todas aquelas práticas religiosas, os rituais religiosos, tanto é que na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita desceram de Jerusalém, do templo, eles trabalhavam no templo, tinham feito a purificação ritualística e desceram e passaram ao largo lá do coitado caído, lá machucado. Eles não podiam se aproximar porque não sabia quem era, o homem estava nu. Não é por acaso que Jesus coloca aquele homem nu. Porque as vestimentas da época eram muito características do samaritano, de um fariseu, de um publicano, tudo era muito caracterizado. E eles não chegam próximo porque não sabiam quem eram. Porque se chegasse muito próximo de um samaritano ou de um publicano, eles iam se contaminar da pureza que havia feito lá no templo suntuoso de Jerusalém. Se tivesse morto também, ia contaminar a pureza ritualística. Não podia. Então, eles faziam o culto a Deus e se afastavam do seu irmão. Então, eles não entendiam muito o que é amar o próximo. É uma nova que o Cristo traz para nós. O que é muito interessante, eu acho, é que o que a gente vê nessa passagem do bom samaritano? Dois religiosos descem, passam ao largo, olham e passam. Passa um moço samaritano, que era considerado herético na época, não era muito aceito no templo, tinha umas ideias muito estranhas, eram equivocados para os fariseus, era um moço equivocado. E ele para diante e vai atender. Antes, os dois religiosos tinham derramado, lá
no templo, no altar do templo, o óleo e o vinho, em adoração a Deus. O que faz o samaritano? Derrama o óleo e o vinho aonde? Nas dores, o irmão estava caído, nas aflições. Né? Olha o que Jesus coloca para a gente. Ele tira o templo, lá do templo de Jerusalém, onde a prática era ritualística, distante do amor, e coloca o templo aonde? No nosso irmão caído. Gente, isso é perfeito. Só como Jesus poderia montar algo com essa grandiosidade. O templo de adoração a Deus é o meu próximo, é meu irmão. Eu jamais vou conseguir amar a Deus se eu não amar o meu próximo. E era o que o povo da época cultuavam. Era o culto da época, era o amor a Deus, distante do seu próximo. Então, Jesus, para mim, naquele momento, olha a minha ideia de perfeição, né? Tudo que ele faz é perfeito, mas me surpreende quando a gente vai estudar, analisar, como ele consegue transformar e localizar aquele caído, transformar ele num templo. E esse irmão caído é muito simbólico, porque fala o texto que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Eu já falei do símbolo de Jerusalém, mas eu vou repetir para alguns, talvez não esteja acompanhando a nossa fala aqui, que ela é muito didática, né? Eu vou fazendo um trabalho didático há uns 3 anos aqui já. A Guto tem acompanhado sobre o Evangelho. Jerusalém é uma cidade que fica a 400 metros acima de Jericó, por exemplo. Ficava num alto. Né? Tanto é, Jesus subia a Jerusalém. Os sacerdotes e o levita desciam de Jerusalém. Estava em descida de uma dimensão maior, de maior elevação, com a vibração mais baixa. Por isso que não atenderam. E esse homem que caiu na mão dos ladrões descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era a cidade que chamava Jericó significa perfumado. Era a cidade do comércio, a cidade onde tinha as casas de câmbio, os bancos da época, as paixões, os vícios. Então, aquele homem que já tinha conhecido experiências no campo da espiritualidade, descia para experiências mais baixas. Caiu na mão de quem? Dos ladrões, que são suas próprias imperfeições. Seus vícios. É o irmão caído lá. Então, Jesus transforma aquele irmão caído num templo. Por isso que ele dizia que veio para os doentes, não para os sãos. Ele é o mestre, né? O Salvador, a gente fala, o Redentor, muitas expressões, né? Como a mensagem inicial que o Francisco leu aqui, muito interessante, que a gente dá grandiosidade para Deus, mas não consegue cultuá-lo ele na pessoa do nosso próximo. Escreve frases belíssimas acerca do Criador, mas não vivencia aquilo que falamos e escrevemos. Então a gente vai ver por alguns momentos, em alguns outros textos, em algumas outras parábolas, esse movimento de Jesus trazendo a mensagem do amor ao próximo. Juntando, acoplando, não se pode separar o amor de Deus do amor ao teu irmão. Como é que você que não conhece alguém vai amar e aquele que está do teu lado você não consegue se aproximar, parar para atender? É para a gente refletir. Olha, de onde nós vivemos, né? Olha a nossa ignorância há 2000 anos atrás. Como nós não conhecíamos o que hoje já começamos a entender, refletir e afirmar como verdade. Como Jesus perguntou ao doutor da lei. E para nós, como é que nós estamos lendo esse mandamento? Né? O que eu enxergo, o que eu entendo desse mandamento hoje para mim, para a minha vida? O que eu diria desse mandamento? Qual a minha percepção do que Jesus me disse? Porque quando ele fala, fica imaginando Jesus a expressar por essas palavras esse mandamento maior, o que tem por trás dessas palavras? A grandeza, a profundidade desse ensinamento. Porque a mensagem de Jesus, ela é transcendente para todos nós espíritos vinculados à Terra. Todos nós. Aqueles menos esclarecidos, até espíritos muito mais esclarecidos que nós. Quando Jesus ia fazer pregação junto na praia,
Tem uma fala do Evangelho que diz: e ele assentava-se com o povo. A palavra assentar-se, junto ao povo, e conversava com eles. O assentar-se é ir ao nível daqueles aprendizes, daquelas almas, e falar com elas, nas suas necessidades, daquilo que elas precisavam ouvir, ser acolhidas, esclarecidas, educadas. Ele consegue atender. Tem o livro Obreiro da Vida Eterna, Aclepsio, me parece, né? Tem uma passagem de Aclepsio que esse espírito vinha de uma região mais evoluída, mais avançada, e até para esse espírito se apresentar, precisava a mentalização dos espíritos mais avançados ali daquela região que era nosso lar, para que ele pudesse ser plasmado numa tela, na natureza. Isso foi plasmado nessa região porque é um espírito que já não estava muito vinculado ao corpo físico. Tal a evolução desse espírito, chamado Aclepsio. E por incrível que pareça, aí cada um fazia perguntas e ele tirava o mandamento de Jesus. Aquele espírito, o grau de evolução que estava, ainda se instruía e educava uma fala de Jesus, que nós estudamos hoje aqui. Aí André Luiz, se muito ainda não entendia, muito imaturo, perguntou para o Calderaro, né, que era o instrutor lá: esse espírito é o que a gente pode almejar de evolução? É o máximo? E Calderaro: não, meu irmão. Aclepsio é um companheiro ainda vinculado à Terra, né, está em evolução. Ele ainda pretende, almeja, né, vincular-se à comunidade de Júpiter, mas representando a Terra ainda. Era um espírito que já estava querendo chegar à comunidade de Júpiter, um mundo mais avançado, naturalmente, um mundo feliz, mas ainda um espírito vinculado à Terra. Quer dizer, muitos espíritos, assim como Aclepsio e muitos outros, ainda estudam o Evangelho de Jesus, aprendem, se instruem e orientam, educam, como fez ele. Eu não trouxe, esqueci de trazer, que queria ler uma pergunta de alguns dos trabalhadores do nosso lar, fizeram Aclepsio, e ele pega lá sobre o amai vossos inimigos e responde a pergunta. Interessantíssimo a fala desse espírito. A gente tem que ler as obras de André Luiz, né, Francisco? São muito interessantes. Voltando aqui nós vamos encontrar também quando Jesus foi convidado na casa de Simão, um fariseu, para um evento, para uma festa, né? E ele chegando lá, uma mulher se debruça sobre seus pés, né? E derrama os seus pés um perfume, né? Quebra o vaso de alabastro, que tinha um perfume, e coloca na sua cabeça, enxuga seus pés com as lágrimas, com seus cabelos. E Simão, o fariseu, olhava assim e ficava pensando: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não estava ali junto com ela. Quer dizer, Jesus, percebendo a sua mentalização, os seus pensamentos, conta uma parábola assim muito rápida aqui para a gente refletir. Falou assim: Simão, tem 2 servos devem ao seu senhor. Um deve X, o outro 10X. Se o Senhor perdoa, qual será o mais agradecido? Aquele que devia mais. Então, mostrando, quer dizer, ele tinha, aquele moço, uma relação com Deus mediante o culto, mas não conhecia ainda a relação com o seu próximo. Era muito característico da época isso. Um outro momento que Jesus vai falar sobre isso, com os 2 irmãos, né, que é a parábola do filho pródigo. Né? Um ficava com o pai e o outro saiu. Quando voltou, que havia pego todos seus recursos, né, e foi, desgastou, perdeu e quis voltar tudo para casa. Né, querendo voltar para casa, e o pai ficou feliz, o outro ficou enciumado. Convivendo com o pai, junto dele, não compreendeu o seu irmão. A mesma coisa de amar o próximo. Tem uma outra passagem que Jesus também vai falar sobre isso. É uma outra parábola. Agora eu não estou lembrando aqui. Obrigado. Mas eu vou lembrar. Tem uma fala aqui que eu acho interessante, que a gente reflita, dessa passagem, que diz que toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Ele conseguiu sintetizar. Né?
A gente percebe que a lei, para o nosso estágio evolutivo, é lei universal. O amor ao próximo. Esse evangelho que nós estudamos aqui, esse evangelho de Jesus, esse espírito elevado, essa lei é uma lei do universo. Nós, espíritos aqui na Terra encarnados, almas encarnadas, já estamos em contato, recebemos da divindade ensinamentos universais de todo o universo. Eu diria somos privilegiados, não. Eu diria mais comprometidos com a verdade que nós recebemos nas mãos. Mais responsáveis com aquilo que, claro, que nos clareia o caminho, nos facilita a caminhada, se pudermos aproveitar, usar de bom grado aquilo que recebemos do Criador. Mas é uma responsabilidade muito grande termos esse conhecimento e não procurar colocar no dia a dia esse exercício, mesmo que a gente não consiga ainda vivenciar perfeitamente, né? 100%. Mas o primeiro passo precisamos dar. Correto? Só para a gente... Trouxe uma fala também aqui muito interessante. Vou ter que ler aqui. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. É alguém que fala umas palavras de vida eterna. E nós percebemos que nós vivemos no espaço e tempo, por conta do nosso estágio evolutivo, a nossa percepção limitada. Mas a fala de Jesus, toda ela, no seu contexto, durante os 3 anos de pregação, elas estão além dos céus e da terra. O que significaria para nós céus e terra? O que seria a terra? Aquilo que nós já conquistamos. Nosso alicerce, aquilo que já aprendemos. E os céus? Aquilo que almejamos, que queremos conquistar, né? Que queremos realizar, né? Superando as nossas dificuldades ainda dessa base. Mas no momento que damos um passo, alcançamos um novo degrau de uma nova terra, nos firmamos numa terra mais avançada, o céu se amplia, se descortina algo bem maior para nós. Isso vem a nos trazer uma reflexão lá das bem-aventuranças, como Jesus disse, né? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se formos analisar assim ao pé da letra, seria um contrassenso. Jesus se equivocou aí. Como é que vai ser perfeito que nem o Pai? Não é exatamente isso. Porque a perfeição, ela não tem fim. É infinito o Evangelho. A gente vai galgando terras, à medida que subimos, o céu vai se ampliando. Alguns poderiam até dizer, mas poxa, não tem fim, vai ficando assim, monótono, sem graça. Muito pelo contrário, eu diria. Se você tivesse chegado num certo ponto e dissesse, olha, eu não tenho mais nada para aprender, para crescer, para evoluir, acho que esse seria mais desanimador. Agora é algo que não cabe na nossa cabeça, né? Em saber que a evolução é infinita. Que o Pai tem sempre algo a nos orientar para crescer, para aprender, para descortinar desse infinito que é a casa do Pai. O que vocês acham disso? Nós, pequenas almas na terra, no mundo de prova e expiação. É impressionante a beleza de tudo isso. Isso nos tira um pouco desse mundo terreno, né? Às vezes a gente está preso a uma situação, a uma mágoa, um problema de trabalho, ou na família, a gente fica ali alimentando aquela coisa tão pequena às vezes, e temos patamares infinitos para galgar. E que não vale a pena ficar preso a pequenas coisas. Que a nossa caminhada é simplesmente infinita, eterna, rumo ao Pai. Jesus nos disse isso. Um dia farei muito mais do que faço. Ele disse isso para nós. Ele também está em evolução. Se há 2000 anos nós o conhecemos dessa forma, imagine como é que ele não está hoje. Esse Espírito ele continua caminhando. Tudo isso é muito grandioso para nós, né? Mas é muito consolador também. Deixa no nosso coração, né, esperança. Eu estava comentando até com as meninas ali, a Guta e a Tânia, outro dia lá na casa da rádio.
minha vizinha teve um problema lá na loja, nesse final de ano lá de loteria lotada, né? E ela se estressou e teve uma discussão e eu não estava lá. Ela perguntou por mim, cadê o Júnior? Porque ela me conhece, minha vizinha. Eu não estava lá presente. Eu fiquei sabendo, estou indo para já no dia do Natal, meu filho, no dia do Natal. Estou saindo de casa. Ela me chama, ela estava na porta sentada, ainda estava ainda contagiada pela situação ainda, chateada, revoltada. Eu falei, olha, minha irmã, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali comprar um açúcar, fazer meu café, depois eu vim aqui, tu tem uma Bíblia? Tem. A gente vai ler a Bíblia hoje. Nossa, que pensamento feliz com aquela senhora lá. Foi assim, 3 horas de conversa. Assim, estava assim. E eu fico lembrando assim, poxa, o que o Evangelho é capaz de fazer com uma criatura? Ela, naquele momento, muitas coisas que ela colocou para mim, como vocês não conhecem, eu não vou declinar o nome, ela no meio da conversa, da leitura do Evangelho, ela falou, Júlio, eu quero te falar uma coisa. Aí começou a chorar. O que o Evangelho não faz com as pessoas? Porque o Evangelho acolhe, ele ampara. Eu cometi um aborto quando eu tinha tantos anos. Até hoje. Eu estava aqui na porta sentada agora mesmo, pensando, pedindo para Jesus me perdoar, para Deus me perdoar, que até hoje eu carrego esse peso, essa culpa, esse medo do que eu cometi. Eu falei, mas você já entendeu? Né? Você está arrependida? Eu falei, me arrependo demais. E você acha que Deus não vai entender? Se você já conseguiu se arrepender, te entende? Imagine o Criador, que é Pai. Aí ela desagou em lágrimas. Então ele me perdoou. Eu falei, o que você acha? A pessoa precisa ter a fé mesmo dela. Mas alguém precisa, sabe, de uma certa forma, estimular aquilo, fazer a pessoa pensar. Né? Ela acreditar que existe um Deus de amor que nos cura, que nos ampara, que nos reergue diante das quedas. Essa é a mensagem do maior mandamento. Coloca aquele Deus primitivo para a gente, né? Então, isso é muito marcante. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes da doutrina espírita é levar essa reflexão sobre Deus, né? De tirar essa punição, né? Que Deus é amor e não punição. Ele compreende, Com né? certeza. Ele sabe as limitações de cada um. E nós temos essa tarefa nobre, né? De estar levando para um e para outro, porque estamos na caminhada, onde quer que a gente esteja. Essas oportunidades aparecem, chamei ao nosso lado, eu diria. Tem sempre alguém ali, entre aspas, caído. Né? Exemplo daquele companheiro lá caído, por conta da descida de Jerusalém para Jericó. Tinha um certo conhecimento, mas ainda voltou para as experiências mais infelizes. Caiu na mão dos ladrões ainda, íntimos, né? Suas imperfeições. Precisava ser acolhido aquele irmão. Tanto é que Jesus não, eu acho interessante, Jesus não foca na queda do homem lá. Ele foca naqueles que tinham a responsabilidade de atendê-los. Quantos olhares a gente pode ter para essas parábolas? Né? Quanto ensinamento tem aí que a gente vai aos poucos entendendo, aprofundando, e nós não conseguimos, digamos assim, isso tem uma dimensão que está muito além da nossa compreensão. É infinita. O que Jesus deixou para nós e para os espíritos elevados, a exemplo de Acletos, muitos outros, eles ainda pegam o Evangelho de Jesus para se instruir. Cada um captando na dimensão espiritual que enxerga, que entende, que percebe. A gente não tem que estar apontando a religião daqui e dali de ninguém, como pensa. Se pudermos, fazemos o companheiro refletir. Um exemplo interessante que eu achei também, eu havia esquecido, eu lembrei agora. Quando Jesus vai para o templo no sábado, né? Jesus entra no templo no sábado, está o templo, as pessoas sentadas, e tem um homem lá, com a mão ressequida. Ele levanta, vai para o centro do templo, né? E todo mundo fica olhando. Né? Será que ele vai curar? O sacerdote, será que ele vai curar no dia de sábado? Né? Vai desafiar? E ele fala, ele pergunta,
Por que não atender esse irmão, esperar? Né? Ele pega, cura a mão do homem lá, diante de todos. Aí aquele burburinho, todo mundo fala. É mais importante a prática do sábado, como ele diz. O sábado é mais importante, né, do que o homem que está com a mão ressequida, que precisa de ajuda. A prática religiosa, né, a simbologia da adoração a Deus, a prática da purificação ritualística que passaram ali do lado. Como é que eu vou me conectar com o Criador se eu não percebo a criatura que está do meu lado, o meu irmão caído? Aí Jesus faz esse laço perfeito. Eu só posso amar a Deus na pessoa do meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não preciso dizer que eu amo a Deus. Eu já estou fazendo isso na pessoa do meu próximo. É como se fosse um triângulo perfeito. Chama Deus sobre todas as coisas. Todas essas coisas é na companhia do próximo, é na caminhada com o meu próximo. Essas são as coisas. Deus não é para ser adorado em palavras, é para ser vivenciado no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva. E é isso, companheiros. A gente trabalhou para trazer a vocês. E a sala que está cheia hoje. A Deus é que nos diga, né, Neuza? Então vamos agradecer? O passe. Hoje nós vamos fazer no momento que estivermos fazendo a prece, vamos receber o passe espiritual, viu? Onde vocês estão, os benfeitores amigos, já apóstolos, vai transmitir as boas vibrações, as boas energias, já elevados, envolvidos pela mensagem de misericórdia e bondade infinita. Nos toca os corações, que nos sensibiliza, que nos esclarece acerca da finalidade da vida, na qual nos encontramos nos dias atuais. Que oportunidade, Senhor, temos nas mãos, pois nos colocaste nas nossas mãos essa ferramenta de trabalho, essas bênçãos, esse alimento de luz, de paz, de amor, para que possamos distribuir, multiplicar onde quer que estejamos. Pequenos somos ainda, mas ansiamos por horizontes maiores. E esse horizonte maior não é ser melhor que é superar a nossa própria pequenez, é ser melhor do que somos, sendo na convivência com o nosso próximo, mais fraterno, mais solidário, mais amigo. Teu amor continue a nos iluminar, a nos amparar, a nos fortalecer nas lutas dessa vida. Graças te damos.